Olá, pessoal! Hoje eu vou falar sobre as principais características do transtorno do espectro autista que o distinguem de outros transtornos. A razão pela qual escolhi falar sobre esse tópico é devido ao aumento de número de casos diagnosticados de autismo. Às vezes, você pode ser chamado para um caso em que uma criança foi diagnosticada com autismo, mas acontece que a criança não tem autismo. Portanto, é importante, como tenho certeza que todos nós concordamos, que esse diagnóstico seja correto. Os fonoaudiólogos estão aprendendo cada vez mais sobre autismo e mais comumente envolvidos, ou às vezes são os principais diagnosticadores dos transtornos do espectro do autismo. Como você pode ver, acho que somos qualificados para fazer esse diagnóstico de maneira muito adequada. O autismo é uma condição médica séria que confere problemas ao longo da vida para indivíduos com a condição, a sua família e a sua comunidade. O diagnóstico preciso é importante para o indivíduo, sua família e todos os que se preocupam com eles. Os critérios diagnósticos para o autismo mudaram, mas o transtorno permanece o mesmo de quando Leo Kanner o identificou em 1943. É um transtorno que se evidencia na apresentação de sintomas sociais, de comunicação e comportamentais. Ainda não existe um teste médico confiável para identificar o autismo e também não existe uma medida padronizada que sozinha possa diagnosticar a condição. O melhor método de identificar o autismo continua sendo pela observação de profissionais qualificados que trabalham com a população autista em colaboração com suas famílias, os educadores e médicos. Juntos, podemos juntar as peças do quebra-cabeça e fornecer um diagnóstico preciso de autismo. Um bom lugar para começar é entender os sinais diagnósticos do autismo que coletivamente fornecem o diagnóstico de autismo e são específicos do autismo, ou podem indicar apenas uma faceta do transtorno. E falando nisso, eu vou deixar 2 links na descrição desse vídeo e no comentário fixado de 2 e-books que eu gostei muito e são bem baratos. E eu sempre recomendo para pais, professores, terapeutas e estudantes de fonoaudiologia. Vale a pena dar uma olhada na página, eu tenho certeza que você vai gostar. Voltando, o autismo pode ser diagnosticado por uma ampla gama de profissionais, incluindo médicos, professores, educadores e terapeutas, como os fonoaudiólogos. Não precisa ser nenhum desses indivíduos. Por isso, é importante reconhecer que podemos desempenhar um papel importante, se não o principal, na realização do diagnóstico como fonoaudiólogos. Quem está qualificado para avaliar as principais características do TEA? As principais características envolvem comunicação, habilidades sociais e comportamento. Eu diria que o fonoaudiólogo é o terapeuta de escolha para diagnosticar o autismo. Precisamos ter uma vasta experiência antes de assumirmos essa função. Mas se você, como fonoaudiólogo, possui ampla experiência nessa população, pode ser um dos diagnosticadores mais qualificados da equipe, e é importante lembrar disso. Mesmo que desempenhemos um dos papéis principais no procedimento de diagnóstico, precisamos fazê-lo em colaboração com outras pessoas, incluindo familiares, educadores, médicos, qualquer pessoa que tenha se envolvido com a criança. Podemos desempenhar um papel na triagem de transtornos do espectro do autismo. Há uma série de boas ferramentas de triagem disponíveis para avaliar a condição e avaliar as habilidades comunicativas e sociais da criança e intervir dessa maneira, bem como fazer o diagnóstico real.
Os fonoaudiólogos também participam de pesquisas relativas ao transtorno do espectro autismo e na defesa desses indivíduos e suas famílias. Por muitos anos, o diagnóstico e estatística especificou um conjunto de critérios diagnósticos que são usados globalmente para diagnosticar a doença. Foi em 2013, eles tiveram uma grande revisão desses critérios. A partir de 2017, existem muitos indivíduos com transtorno do espectro autista ou transtorno de Asperger que ainda têm esses diagnósticos e, com base nos padrões ou critérios diagnósticos de 2013, mantêm esses diagnósticos até serem reavaliados. Existem muitos termos diagnósticos diferentes hoje, e é importante estar ciente dos critérios sobre os quais os indivíduos foram diagnosticados e rediagnosticados se forem reavaliados no futuro. No ano de 2000, havia 5 transtornos globais de desenvolvimento. Um deles era o transtorno autista, ou autismo. Como mais comumente nos referimos a ele, né? Foi um dos 5 transtornos que foram intitulados transtornos invasivos do desenvolvimento, porque estavam presentes em quase todos os aspectos da vida do indivíduo. O transtorno autista foi diagnosticado por uma série de sintomas sociais, comportamentais e de comunicação que eu vou falar mais para frente. O transtorno de Asperger, por outro lado, foi diferenciado do autismo, pois os indivíduos com essa condição eram muito fluentes em sua linguagem. Eles provavelmente apresentaram alguns atrasos de linguagem precoce, mas uma vez que aprenderam a linguagem, falaram em frases de forma conversacional de uma maneira muito fluente. Isso o diferenciava muito do transtorno autista, no qual os indivíduos tinham dificuldade ao longo da vida de se comunicar, mesmo que alcançassem a linguagem de conversação. Muitas vezes ainda era muito difícil para eles colocar seus pensamentos em palavras e pensar em palavras. Havia 3 outros transtornos invasivos do desenvolvimento nessa categoria. Um deles era transtorno invasivo do desenvolvimento, sem outra especificação. Esta acabou por ser uma categoria mais popular de transtorno global do desenvolvimento. Destinava-se a indivíduos que apresentavam algumas características de autismo, mas não características suficientes para dar o diagnóstico completo de transtorno autista. Os autores originais pretendiam que esta fosse uma condição temporária, quando os diagnosticadores, talvez muito no início do desenvolvimento, não tivessem certeza que a criança apresentaria o transtorno autista completo, ou talvez apenas algumas características que pudessem desenvolver ao longo do tempo. Era realmente para ser um espaço reservado no qual um novo diagnóstico ou uma nova avaliação foi realizado em 1 ano ou mais para determinar se o transtorno autista ou transtorno de Asperger ou alguma outra condição estava presente. No entanto, na prática, era um diagnóstico que frequentemente ficava preso e acompanhava a criança por bastante tempo. As outras 2 condições nessa categoria foram o transtorno de Rett e o transtorno desintegrativo da infância. Essas 2 condições neurodegenerativas são de origem genética ou neurológica e são muito mais raras do que as outras 3 condições, como se vê. Um diagnóstico de autismo ou síndrome de Asperger ou transtorno invasivo do desenvolvimento precisava ser feito quando a criança tinha 3 anos de idade, e os sintomas apresentados deveriam estar lá para que o diagnóstico fosse feito nessa época. Em 2013, após um longo período de estudo e consulta com muitos especialistas em autismo, apresentou um novo grupo de padrões de diagnóstico.
Eles acabaram com a categoria de transtornos invasivos do desenvolvimento e renomearam uma categoria de transtornos do espectro do autismo por si só. Em certo sentido, isso deu ao diagnóstico de autismo uma posição maior na comunidade psiquiátrica. Eles reformularam completamente como o autismo foi diagnosticado, e embora você ainda veja os componentes de comunicação, sociais e comportamentais no diagnóstico, eles se tornaram um pouco mais específicos em termos de exatamente quais comportamentos queríamos procurar. Essa é uma boa mudança e que nos ajudou a saber o que estamos procurando melhor do que antes. Especificamente, para um diagnóstico de transtornos do espectro do autismo, haverá déficits sociais de comunicação e interação, comportamentos restritos, atividades e interesses semelhantes aos anteriores. Agora, em vez de diagnosticar transtorno autista, transtorno de Asperger, transtorno invasivo do desenvolvimento, o autismo é diagnosticado com base em um nível de gravidade. Indivíduos de nível 1 com autismo são aqueles que requerem menos apoio. Eles têm mais comunicação. Eles são muito mais verbais. Eles vão se comunicar em frases ou conversação. Indivíduos de nível 2 precisam de algum apoio dos outros. O nível 3 são indivíduos com autismo que têm capacidade verbal mínima. Certamente, compreensão limitada da linguagem, habilidades sociais limitadas e aspectos comportamentais que seriam esperados e precisarão de apoio muito substancial para serem independentes. Vamos dar uma olhada mais de perto nos critérios para ajudá-la a separar os critérios que foram usados anteriormente e aqueles que estão sendo usados em novas avaliações de diagnóstico desde 2013. Existem novos padrões de diagnóstico para diagnosticar o transtorno do espectro do autismo. A reciprocidade socioemocional. Esse é um transtorno com déficits primários sociais de comunicação e de interação. Observe que a linguagem mudou e que eles estão entendendo que a parte da comunicação social disso é muito importante e que os autistas apresentam déficits persistentes nessa área, principalmente na área de reciprocidade socioemocional. Por exemplo, não se envolve com outras pessoas, não se interessa pela comunicação de outras pessoas, dificuldade em iniciar, dificuldade em revezar. Talvez haja habilidade com atenção conjunta, apenas dividir a atenção com outra pessoa com que você deseja se comunicar, dificuldade em se exibir e compartilhar a alegria com algum outro ser humano. Estas são características que não vemos em crianças com autismo desde o início. Algumas dessas habilidades podem ser desenvolvidas e trabalhamos muito para desenvolvê-las, mas quando vemos uma criança para um diagnóstico, estamos procurando esse tipo de déficit central na reciprocidade socioemocional. Também estamos procurando déficits na comunicação não verbal. A comunicação não verbal são aquelas mensagens comunicativas não verbais que carregam tanto significado como nossas mensagens oculares. O que estamos dizendo com os nossos olhos? Estamos dizendo que estamos interessados na comunicação de alguém ou não? Estamos dizendo com nossos olhos que entendemos o que alguém está dizendo ou não? Estamos dizendo com os nossos olhos que estamos sendo um pouco sarcásticos e que essa mensagem verbal não corresponde à nossa mensagem não verbal? Existem todos os tipos de mensagens oculares que enviamos uns aos outros. Da mesma forma, usamos nossa voz para comunicar muitas informações não verbais. Estamos fazendo uma pergunta ou estamos fazendo uma afirmação?
Esperamos que alguém nos ouça? Estamos mudando nosso registro vocal quando falamos com crianças pequenas ou quando falamos com outras pessoas ou não? Existem muitos tipos de mensagens de voz que enviamos uns aos outros quando estamos enviando uma mensagem verbal. Depois, há uma linguagem corporal que ajuda a transmitir nosso significado. O quão perto ou longe estamos das pessoas também diz algo sobre a mensagem comunicativa que estamos enviando. Pessoas com autismo não leem esses sinais muito bem. Eles estão tendo bastante dificuldade em decodificar a parte verbal da mensagem e eles simplesmente não são muito bons em serem capazes de ler simultaneamente todos esses sinais não verbais e codificar o significado deles. As pessoas com autismo têm dificuldade em se aproximar de outras pessoas, saber como iniciar uma interação verbal ou não verbal com elas, e isso passa a ter dificuldade em fazer amigos e manter relacionamentos mais tarde. Outra categoria nos novos padrões de diagnóstico é semelhante, mas meio que colapsa em algumas das categorias anteriores, como comportamentos, atividades e interesses restritos. Movimentos estereotipados, repetitivos, fala ou uso de objetos. Pessoas com autismo têm alguns movimentos estereotipados repetitivos. Às vezes, nos referimos a isso como estereotipias ou movimentos motores que não parecem ter nenhum propósito, mas são repetidos várias vezes. Isso também acontece com a fala, em termos de ecolalia, dizendo coisas repetidamente sem motivo aparente e usando objetos repetidamente. São necessariamente para a função que se destinam, apenas repetir. Insistência, sabe, na mesmice e rotinas. A criança com essa condição quer que as coisas fiquem sempre na mesma. Elas querem uma rotina. Eles não querem apenas isso, eles parecem precisar disso. Sempre que a rotina é quebrada, eles reagem negativamente a ela e muitas vezes gritam e fazem birra. Portanto, essa insistência na mesmice e na necessidade de rotina continua hoje e é uma das características desse transtorno. Interesses restritos, fixações. Indivíduos com autismo normalmente não estão interessados em muitas coisas e podem ficar fixados em certos tópicos ou em certas coisas. Muitas vezes, durante uma avaliação diagnóstica, pergunto à família se for dado um curto período de tempo para fazer o que o indivíduo quiser, o que é que eles fariam. Normalmente, se a pessoa tem autismo, a família pode me dizer uma ou duas coisas que a pessoa gosta de fazer repetidamente. Ou com indivíduos maiores, há algo que eles gostam de falar repetidamente. Pessoas com autismo têm muitas experiências sensoriais alteradas, hiper ou hipossensoriais. Simplesmente, eles não experimentam o mundo do jeito que você e eu fazemos. Eles geralmente são hipersensíveis a certos cheiros ou sons, o que significa que eles não ouvem como as coisas do jeito que nós ouvimos. Eles não ouvem a sua voz do jeito que eu ouviria a sua voz. Eles não veem as coisas do jeito que nós veríamos as coisas. Uma vez, uma garotinha com autismo me disse que meu cabelo parecia uma auréola. Quando ela me descreveu com mais profundidade, ela disse que podia ver cada cabelo individual na minha cabeça, como se fosse uma coisa individual, em vez de cabelo, como você e eu veríamos. Pessoas com autismo não estão experimentando o mundo a partir de uma perspectiva sensorial da mesma forma que você ou eu. É muito diferente. Bem, gente, era isso que eu tinha para dizer hoje. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.